Queridos irmãos e amigos, feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus reine em nossos corações. Queridos irmãos, a ceia do Senhor é algo bastante especial. A Santa Ceia, nós a celebramos por ordem do nosso Senhor Jesus. Ele disse: façais isso em memória de mim até que eu venha. Então, enquanto Jesus não vir, nós devemos de continuar a celebrar a ceia do Senhor. Eu quero dizer a todos que participar da ceia é um grande privilégio. É um privilégio que temos, ou melhor, são privilégios que é colocado à nossa disposição para que nós possamos renovar os nossos votos de fidelidade para com o Senhor. Há um texto de profecia que diz que não é só o rebatismo que podemos renovar nossos votos com Deus, mas por ocasião da ceia, nós podemos fazer o novo voto, renovar os nossos votos de fidelidade para com Deus. Queridos irmãos e amigos, é tão importante participar da ceia do Senhor, está algo além da nossa compreensão. Meus queridos, antes, porém, eu quero meditar com os irmãos no tema mencionado, o poder do fermento. Na carta escrita pelo apóstolo Paulo, em Coríntios 5, versículo 6, é dito assim: um pouco de fermento, o que faz com a massa? Leveda toda a massa. Os irmãos percebem que a dona de casa, ao fazer pão, se ela pega 1 quilo de farinha, eu não sei fazer pão, tá, meus irmãos? Eu não sei fazer pão, mas eu sei que a minha esposa pega 1 quilo de farinha, ela não põe 1 quilo de fermento. É assim, irmã Joyce? Ela não coloca 1 quilo de fermento, mas ela coloca um pouquinho só de fermento e a massa cresce. Queridos irmãos e amigos, então o fermento, ele exerce uma influência sobre a massa. Queridos irmãos e amigos, o fermento, na palavra de Deus, é usada para simbolizar duas coisas. Na palavra de Deus, Jesus compara o reino dos céus ao fermento. Ele chegou a dizer: a quem compararei o reino do céu? O reino do céu é semelhante a uma dona de casa que introduziu um pouco de fermento em uma massa. Isso mostra que o fermento exerce uma influência, mas também a palavra de Deus também usa como símbolo o fermento, como o símbolo do mal, porque um pouquinho de maldade também exerce uma influência muito grande, muito grande. E nesta manhã quero meditar com os irmãos sobre isto. Irmãos, o fermento, então, o fermento espiritual, vamos dizer, ele exerce uma certa influência nos nossos comportamentos e nos nossos sentimentos. Um exemplo, no comportamento, no amor. Alguém que ama, alguém fala assim: não, eu amo só um pouquinho. Não, quem ama, não ama um pouquinho, ele ama de fato. Se ama, ele ama não um pouquinho. Está falando, eu amo só um pouquinho. Não existe um pouquinho. Então, o amor, né? Então, quem ama, ama. Queridos irmãos e amigos, mas existem outras coisas. Então, o amor, ele exerce uma influência tão grande, em todos os aspectos do amor. O amor exerce influência. Queridos irmãos e amigos, também existe algo que a palavra de Deus condena, que exerce influência. Existem várias coisas que exercem influência para o mal, que não é para o nosso bem. Um exemplo, a inveja. A inveja também exerce uma influência como o fermento. Então a inveja tem que ser banida.
A inveja não pode estar no nosso coração. A inveja, ela suscita muitas contendas, a inveja suscita desarmonia, a inveja, ela causa muitos e muitos danos. Uma outra coisa que causa influência é o ódio. O ódio também é uma espécie de fermento ruim. O ódio exerce uma influência tão grande, que as pessoas são levadas a cometer terríveis loucuras por causa do ódio. Nós vemos que Caim, por odiar o seu irmão, chegou a levá-lo à morte. Alguém diz assim, não, mas eu odeio só um pouquinho. Mas esse pouquinho também é perigoso. Um pouquinho de ódio pode levar o indivíduo a ter um grande ódio. E o ódio é cruel. Na palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, lá diz assim, aquele que odeia o seu irmão, o que ele é? Homicida. Quem odeia está enfermo, né? Está muito enfermo. Primeiro que ele está matando a si mesmo. E também vai matar o odiado, né? Vai matar o odiado. Queridos irmãos e amigos, então, quem odeia, ele está causando a sua própria destruição, uma autodestruição. Não vale a pena odiar. Alguém pode dizer, não, mas eu odeio só um pouquinho. Mas só aquele pouquinho já danifica o indivíduo. Não vale a pena odiar. Então, esse fermento não pode também estar ocupando as nossas mentes. Queridos irmãos e amigos, além do fermento do ódio, também a ira. A ira, tem um texto em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Lá diz assim, olha, Efésios 4, 26, sobre a ira, né? É muito comum nós irarmos, é muito comum. Alguém fala, não, mas eu não iro. Irmãos, a Bíblia não proíbe nós ficarmos irados. Mas aqui diz assim, olha, aqui diz que nós podemos irar sim, mas de que maneira? Irai-vos e não pequeis. A gente pode irar, mas não o quê? Não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Agora o que Deus pede? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se nós ficamos irados com alguém, se nós ficamos irados, aborrecidos, a gente deve de procurar reconciliar com aquela pessoa. Precisamos, de alguma maneira, né, nos harmonizar. Não é bom dormir irado. Quem vai dormir irado, talvez não vai ter um bom sono. E morrer irado também, morrer com ira, também não é bom. Porque você pode dormir irado, você pode deitar à noite irado, e aquela ira você pode ser levado à morte, e depois, né? Será que vai... E a salvação? Onde fica? Então, a palavra de Deus, como que a gente não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, então a palavra de Deus nos ordena, não se deixe o sol pôr sobre a vossa ira. Irmãos, antes da pessoa odiar alguém, então o que precede o ódio é a ira, fica irado hoje, e isso vai irando, e depois vem a suscitar o elemento ódio. Queridos irmãos e amigos, essas coisas são comparadas a um fermento. Ainda em Efésios 4, 27, porque para nós não abrigarmos a ira, para nós não abrigarmos o ódio no coração, a palavra de Deus diz assim, olha, Efésios 4, 27, não dei lugar ao diabo. Não dei lugar ao diabo. Se nós ficarmos irados, viver odiando, estamos dando lugar ao diabo. E, irmãos, e quem vive
Quem odeia alguém não é feliz. Não é feliz. Ainda assim, meus irmãos, a palavra de Deus agora nos dá um conselho muito importante. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o que temos que fazer, então, com a ira? O que eu tenho que fazer com o ódio? O que eu tenho que fazer com a inveja? Esse fermento que arruína a nossa alma. A palavra de Deus diz assim, olha, lançai fora o fermento velho, para que você seja uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da maldade, não com o fermento da inveja, não com o fermento da malícia. Queridos irmãos e amigos, lançai fora. Nós precisamos lançar fora. Se eu tenho um sentimento contra meu esposo, ou contra minha esposa, ou a esposa contra o esposo, vice-versa, esse sentimento de ira, de desavença, precisa ser banido. Se nós tivermos uma desavença com o nosso irmão, ou com qualquer um de nós, esse fermento da ira, do ódio, não pode estar no coração. Não pode abrigar. Isso vai fazer dano à nossa alma. E o inimigo, ele quer isso mesmo. Ele quer que nós estejamos em desunião. Mas a palavra de Deus diz, lançai fora o fermento velho. Tanto é que a Santa Ceia, ela tomou lugar da antiga Páscoa, a Páscoa israelita. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 15, os israelitas, para comemorar a Páscoa, eles tinham que tirar o fermento, por ordem divina. Então, lá em Êxodo 12, versículo 15, o Senhor deu ordem a Moisés para que não houvesse fermento por ocasião da Páscoa. Diz o Senhor assim, olha, 12, verso 15 e o verso 19. 6 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado será extirpado do meio do povo. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Queridos irmãos e amigos, lá em Israel era tirado literalmente o fermento da casa. Mas hoje, hoje nós não precisamos tirar o fermento químico ou o fermento biológico que está em nossas casas, mas o fermento que Deus quer que tiremos desta casa, que é o nosso corpo, é essas coisas que eu citei, é tirar a inveja, tirar o ódio, tirar do nosso coração tudo aquilo que coloca-nos em desarmonia com Deus e com nossos semelhantes. Meus queridos irmãos e amigos, no Salmo 133, é dito assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, de que forma? Em união. Deus fica feliz quando os irmãos vivem em união. E o inimigo também, o inimigo fica triste, né? Mas esse povo só está unido, né? O inimigo fica triste. Mas, então, para Deus é tão bom que os irmãos vivam em união. Quando nós estamos em união, só há alegria, há harmonia. Então, por isso que isso agrada ao Senhor nosso Deus. Eu quero dizer, principalmente para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, esse texto eu quero ler com vocês. Jesus instituiu também um ato chamado lava-pés. Eu quero concluir lendo essas passagens, para aqueles que vêm pela primeira vez. Lá no Evangelho de São João, capítulo 13, então, Jesus
quando instituiu a Santa Ceia, antes deles comerem o pão, a palavra de Deus diz que Jesus instituiu um ato chamado lava-pés. E eu faço questão de ler essa passagem com vocês, porque quando eu vim pela primeira vez à nossa igreja, eu não entendia por que os irmãos lavavam os pés um dos outros. Eu olhei assim, mas o que esse povo está fazendo? O povo está lavando o pé uns aos outros. Esse rito já acabou. Meus queridos, no Evangelho de São João, capítulo 13, Jesus disse que esse ato do lavar-pés temos que fazer ainda. Eu vou ler com vocês. Quem quiser acompanhar, basta abrir vossas Bíblias. No Evangelho de São João, capítulo 13, eu vou ler e vocês acompanhem comigo. Observe, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que amavam no mundo, ele amou os seus até o fim. Eu vou ler o verso 4. Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cobriu-se com ela. Depois, colocou água numa bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar com uma toalha. Aproximou-se então agora de Simão Pedro, aproximou-se de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Irmãos, vamos parar um pouquinho nesse versículo. O apóstolo Pedro não entendia a importância do ato do lava-pés. Às vezes, muitos de nós deixamos de tomar a Santa Ceia por não compreender a profundidade deste ato. Então disse Jesus: você não sabe agora, mas tu saberás quando? Depois. No versículo 8, disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, lave não apenas meus pés, mas sim toda a cabeça. Jesus disse: aquele que já se banhou não necessita lavar, senão os pés. No mais, tudo está limpo. A parte mais importante, meus irmãos, que eu quero dizer, é o verso 13. Verso 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis lavar uns aos outros, como eu vos fiz, porque eu vos dei o exemplo. Disse mais, verso 17, último: agora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então Jesus disse: eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, vós deveis fazer também. Meus queridos irmãos, nós então vamos seguir as orientações do nosso Senhor Jesus. Nós vamos logo cantar para lavar os pés. Só que eu quero dar uma explicação aqui para as nossas preciosas visitas e aos nossos amigos. A antiga Páscoa israelita era somente israelitas que poderiam participar assim da Páscoa, né? Se alguma pessoa que não era israelita e quisessem tomar parte da Páscoa, eles passavam por um rito chamado circuncisão. Somente israelitas ou pessoas circuncidadas tomavam parte. E hoje, nós que não acreditamos mais na circuncisão,
somente pessoas batizadas, né? Membros da igreja que tomam parte da ceia do Senhor. E quando essas pessoas um dia se sentirem vontade de tomar a Santa Ceia, as pessoas devem também se preparar, como nós, né? Se preparar num futuro próximo. Todos terão o privilégio de participar da ceia do Senhor. Neste momento, nós vamos então nos separar para lavar pés. Eu quero fazer um pedido a todas as mulheres que estão aqui, né? Acompanhar as nossas irmãs. Eu gostaria que vocês assistissem como é uma ceia, a ceia do Senhor. E todos os homens permaneçam aqui dentro para o lava-pés. Vamos cantar o hino 384, Alvo mais que a neve. E as irmãs permaneçam lá fora cantando, né? Vamos então cantar este hino 384. E eu peço àqueles que não forem participar da ceia, para não ficar nos corredores, porque a ceia é algo solene. 384. Na última estrofe, aí as irmãs se retiram. Vamos cantar? Vamos colocar em pé. 384. Na última estrofe, todos vão para os seus lugares. Com